Olá, meus amigos e amigas, vamos continuar a nossa conversa sobre economia. Peço que faça as notificações no canal, que ative lá as notificações no YouTube, bote lá o joinha, o polegar no YouTube, né? Isso é muito importante aqui para o nosso trabalho, né? Isso é muito legal. Bom, eu fiz nos últimos vídeos, né, uma série de vídeos sobre a evolução das ideias na economia, né? O surgimento do liberalismo, do keynesianismo e tal, mas esse vídeo de agora eu vou retomar o meu tema predileto, vamos dizer assim, que é conversar um pouquinho sobre a situação econômica do Brasil, né? Surgiu agora a informação essa semana do aumento da taxa Selic, enfim, então a gente vai tentar contextualizar esse cenário do aumento da Selic, né, da taxa Selic que foi feita pelo Banco Central, tá certo? Bom, a reunião foi feita na semana passada, né? A Selic saiu de 11,75% ao ano para 12,75% ao ano. De janeiro do ano passado para cá é o 10º aumento seguido da Selic. A Selic hoje não é a taxa de juros da política monetária mais alta do mundo, mas é uma das mais altas, né? É uma das mais altas, mas em termos de juros reais, né? Que é a taxa da política monetária abatida da inflação, da expectativa de inflação, é a taxa de juros real mais alta do mundo, né? É sim. Portanto, a gente vai falar sobre isso, tá certo? Bom, o Banco Central, obviamente, fez essa alteração na Selic com aquele argumento, aquele objetivo de tentar frear a inflação. A inflação no Brasil está muito alta, enfim, não é de hoje, não é a guerra, já vem desde o ano passado, desde 2021, né, de meados de 2020, por aí, um pouquinho ali, já vem muito alta, e ele usa esse discurso. E eu tenho sempre falado nas minhas aulas, nos meus vídeos, eu já fiz vários vídeos sobre esse tema, né, não sei, vários vídeos eu já falei sobre isso, que é uma política que eu acho que não vai funcionar para a inflação do Brasil, porque a política de aumento de taxa de juros, né, que a gente chama de uma política contracionista, né, que o Banco Central faz, é sempre uma política para tentar diminuir a demanda, diminuir o ritmo da economia, porque é uma política para tentar esfriar uma inflação de demanda, que é aquela inflação que acontece porque a economia está aquecida, que é explicada pelo mercado de trabalho. O mercado de trabalho é aquecido, portanto, com desemprego baixo, né, a economia muito aquecida, num ritmo muito forte de contratações, etc., as pessoas compram mais e pode pressionar os preços para cima. Aí sim uma política de contenção de demanda caberia, que não é o caso do Brasil, porque a nossa inflação não é dessa forma. A gente tem um desemprego avassalador, uma das maiores taxas de desemprego do mundo, né? Esse ano a gente vai estar, só para confirmar, 13,7% da PEA, da população economicamente ativa de taxa de desemprego, uma das mais altas do mundo. Não é a mais alta, a África do Sul consegue estar pior do que a gente, tem mais os dois países também, mas é uma das mais altas do mundo, muito acima da nossa média desse desemprego. Portanto, a gente não tem uma demanda aquecida. A nossa inflação é explicada pelos combustíveis, né? Pela gás de cozinha, gasolina, óleo diesel, etc., que subiram muito, né, no ano passado particularmente, e pelo câmbio, né? Pela taxa de câmbio que no ano passado e no final de 2020 se desvalorizou demais, né? E isso acaba tocando fogo nos preços, né? Nos preços industriais, né? Muita coisa ligada à questão alimentar também, né? De alimentos, enfim. Então o aumento da taxa de juros aqui no Brasil não vai reduzir o preço de gasolina na bomba, né? Não vai reduzir o preço de botijão de gás, não vai, né? Porque a nossa inflação não é causada por demanda alta. Portanto, eu acho que é uma política errada do Banco Central, né? Mas o Banco Central age como se fosse, né, os deuses do Olimpo, então, enfim, é uma política errada. Mas aí o que foi que eu fiz? Eu acho muito interessante sempre comparar o Brasil com outros países, né? Porque a gente analisar um país sozinho, como se fosse um vácuo, né, é muito abstrato, né? É interessante comparar com outras realidades para a gente ver como é que está o mundo, né? Eu sempre faço isso, eu acho essa análise comparativa é muito interessante. Então eu peguei 3 grandes economias relevantes, né? Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, China, que é a segunda maior economia do mundo, e Reino Unido, que é ali a 4ª ou 5ª maior economia do mundo, né? E para analisar junto com o Brasil alguns números que eu vou trazer aqui para vocês. Por exemplo, esse gráfico aqui que eu estou mostrando é a taxa de desemprego em percentual da PEA, da população economicamente ativa. Observem que o Brasil, eu fiz o quê? Eu peguei uma média de 2015 a 2021, fiz a média, tá certo? Portanto, peguei a taxa de desemprego média recente e peguei 2022, né? 2022, que é o nosso ano atual, né? Então, o Brasil, na média, 2015 a 2021, teve um desemprego de 12,2% da população economicamente ativa, muito mais, é o dobro dos Estados Unidos, um pouquinho mais. Os Estados Unidos teve 5,1%,
Reino Unido 4,5%, China 3,9%. Então nosso desemprego em média recente está absurdamente alto. E esse ano vai estar pior. Esse ano a gente vai estar com 13,7%, enquanto, observe que os Estados Unidos estão com o desemprego mais baixo, né? 3,5%, né? Mais baixo do que a média deles. Reino Unido também, 4,2%. E China um pouquinho também, 3,7%, já que a média é 3,9%. Então veja que nosso desemprego é muito alto, isso é explicado por uma economia que não cresce, a gente parou de crescer desde 2015, né? Uma economia muito fraca, o ritmo da economia brasileira é muito fraca. O ano passado cresceu um pouquinho, tudo bem, porque 2020 a gente caiu muito por causa da Covid, né? Mas a gente tem crescido muito pouco comparativamente ao mundo, e está aí a taxa de desemprego, porque o nível de emprego ele responde ao ritmo da economia, né? Como a economia não cresce, o desemprego vai crescer. E aí eu resolvi enquadrar isso num modelinho chamado curva de Phillips, que eu uso muito nas minhas aulas para explicar essa questão da inflação para os meus alunos, e que no ano passado, por exemplo, eu fiz 2 vídeos específicos sobre curva de Phillips. Então quem gosta do assunto, que está interessado no assunto, eu sugiro que vá, né, assistir esses 2 vídeos mais antigos, porque eu trabalho bem isso aqui, e para enquadrar esses países na curva de Phillips. Deixa eu em 1 minuto explicar a curva de Phillips, não vou aprofundar tanto, já que há esses 2 vídeos lá que eu falo mais dela lá no passado. Mas ela é muito simples, é um gráfico em que eu tenho 2 eixos, né? O eixo horizontal eu tenho a taxa de desemprego em percentual da população economicamente ativa, e esse ponto aqui no meio do eixo horizontal, que a gente chama de Nairu é o No Advancing Inflation Rate of Unemployment, a taxa de desemprego que não estimula a inflação, né? Num linguajar mais simples, seria o desemprego médio histórico, a média do desemprego, que eu acabei de mostrar no gráfico ali, a média do desemprego desses países, né? Tá. Então a Nairu seria essa média, né? E no eixo vertical eu tenho a taxa de inflação, e a curva é uma meia-lua, né? Ela é uma meia-lua porque ela é inversamente inclinada, porque ela faz a curva de Phillips mostra o seguinte: existe uma relação inversa entre taxa de inflação e taxa de desemprego. Quando o desemprego é muito baixo, portanto mais baixo que a média, um mercado de trabalho aquecido, etc., a tendência é que os preços subam. Sobe por quê? Por pressão de demanda. A gente está num momento de economia aquecida e tudo mais, então as pessoas estão comprando, as empresas estão produzindo, estão tendo lucro, estão contratando, então a tendência é que os preços subam por pressão de demanda, tá? E aí é que nesse momento que o aumento da Selic, por exemplo, caberia para esfriar a demanda, para reduzir o ritmo da demanda, porque a gente tem uma coisa muito boa, que é desemprego baixo, uma coisa ruim, que é a inflação subindo, né? Então ela mostra essa relação inversa. Mas se a gente pegar da Nairu, traçar uma reta para cima, né? Ela vai tocar na curva. A curva é que nem a linha do Equador, né? Ninguém vê, mas ela existe, né? Essa relação existe, essa relação inversa, né? Ela toca a curva, e nesse ponto que toca a curva, se a gente puxar para o eixo vertical, a gente vai achar a inflação média. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Para uma taxa de desemprego média histórica, tem uma taxa de inflação média histórica. Essa inflação é explicada pelo ritmo do mercado de trabalho. E a gente aí passa a ter 4 quadrantes. 4 quadrantes muito claros, né? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. O primeiro e o terceiro são os quadrantes normais da curva, porque são quadrantes que estão na curva, né? O primeiro é o quadrante da inflação de demanda, né? Porque eu tenho uma situação muito boa, que é desemprego baixo com inflação alta, que é ruim, né? No terceiro eu tenho o oposto, né? Que é uma situação ruim, que é desemprego muito alto, né? Acima da média, com a inflação controlada, a inflação baixa, o que é boa, uma coisa boa, né? Então no 1 e no 3 eu tenho sempre uma coisa boa com uma coisa ruim. No 2 eu tenho 2 coisas péssimas, porque eu tenho desemprego alto com inflação alta, que é a chamada estagflação, né? Que é justamente onde o Brasil está. E no 4 eu tenho 2 coisas maravilhosas, que é um desemprego abaixo da média e uma inflação também abaixo da média. E esse seria o ponto ideal para se chegar. Aí eu enquadrei os países aí. Vamos lá, eu peguei a China. A China ela tem uma taxa de desemprego média de 3,9, como eu mostrei, né? 3,9. E o desemprego em 2022 é 3,7. Então o desemprego está menor do que a média. O desemprego da China está menor do que a média. Então ela está nessa região aqui do quadrante 1 e do quadrante 4. E enquanto isso, a taxa de inflação da China é 1,9, a média, né? E a China hoje está com a inflação de 2,1. Então a China está claramente no primeiro quadrante. Caberia na China uma política de aumento de taxa de juros, sim, para tentar controlar um pouquinho a inflação, já que a economia está muito aquecida. Aliás, só um adendo, a taxa de juros da política monetária chinesa está em 3,7% ao ano. A gente está com 12,75%, né? Mas está aí a China. Reino Unido igualzinho à China.
taxa de desemprego média de 4,5%, né? Taxa de desemprego hoje em 2022 de 4,2%, portanto uma economia aquecida, desemprego baixo, né? Taxa de inflação média de 1,8% e taxa de inflação atual muito alta, extremamente alta para eles, é verdade, de 7,4%, isso muito explicado também por causa da guerra, né? Mas enfim, tudo bem. Então o Reino Unido também está no quadrante 1. De novo, inflação alta, é verdade, inflação alta, mas um desemprego muito baixo, uma economia aquecida, tá certo? Também aqui caberia talvez uma política lá no Reino Unido de taxa de juros mais alta, mas a taxa de juros da política monetária lá da Inglaterra, né, do Reino Unido, vamos dizer assim, está em 1% ao ano. 1% ao ano. Aqui está 12,75%. E a inflação deles lá está alta, né? 7,4%. E finalmente os Estados Unidos, idêntico, igualzinho. Os três países estão muito parecidos, estão iguais, né? Taxa de inflação, taxa de desemprego média, desculpe, a Nairu de 5,1% da PEA, né, o desemprego dos Estados Unidos. Eles estão hoje com desemprego extremamente baixo. Olha como a economia americana está aquecida, 3,5% da PEA. Então a economia está muito aquecida, né? Vamos dizer assim, é um momento de ritmo de aquecimento da economia. A inflação deles média 2% ao ano, a inflação atual alta também de 7,7%, também muito explicada pela guerra, mas enfim, também estão no quadrante 1. Então os três países estão no quadrante 1, mas enquanto isso, o Brasil está com um desemprego médio altíssimo, 12,2%, mas a gente em 2022 vai estar com um desemprego mais alto, né, diferente dos outros países, 13,7%. Então a gente está do lado contrário, desemprego mais alto que a média. E a inflação também, média de 2015 para 2021, a gente tem inflação média no período de 6% ao ano, e esse ano a estimativa é bater 8,8%, né? Estimativa. Então a gente está claramente no segundo quadrante, como eu venho falando há muito tempo, né? Nas minhas aulas, nos meus vídeos, numa situação de estagflação. Nossa inflação não é explicada por demanda, portanto, não é coerente, não é lógico, não é inteligente, vamos dizer assim, para ser educado, aumentar a taxa de juros, porque aumentar a taxa de juros não vai resolver a inflação. A nossa inflação não é explicada por desemprego baixo, por demanda alta. A gente tem demanda baixa, tá certo? A inflação é explicada por custos de produção, causado pela taxa de câmbio altamente desvalorizada e pelos combustíveis, né? Então, eu estou fazendo esse vídeo muito em homenagem ao nosso grande ministro Paulo Guedes, né? Mas não só ele, vários outros economistas que eu já vi na imprensa falando agora, depois da reunião do Copom, no rádio, na televisão, que não são do governo, né? Mas que batem palma para o Banco Central. Não, tem que aumentar a taxa de juros mesmo, porque a inflação está alta, o mundo inteiro está assim. Faltou a eles essa análise crítica que eu estou fazendo aqui, porque, uma analogia que eu fiz outro dia é o seguinte: imagina uma pessoa que está com febre muito alta, é um problema, mas essa pessoa está conseguindo trabalhar e ganhar dinheiro, né? Estados Unidos, China e Reino Unido estão assim, estão com inflação alta, mas a economia está muito aquecida. Imagine uma outra pessoa que está com uma febre muito alta, mas está deitada na cama, não consegue nem levantar para fazer nada. É o Brasil. O Brasil está sem crescer desde 2015, um desemprego altíssimo, como eu mostrei. E o aumento da Selic não vai resolver a inflação. Vai piorar o ritmo da economia. A gente está com uma expectativa de crescimento baixíssima para esse ano, uma das piores do mundo. Já fiz vídeos sobre isso também, já fiz vários vídeos sobre isso, sobre a expectativa do Brasil em 2022, e não vai resolver. Portanto, o Brasil não está na mesma situação de Reino Unido, China e Estados Unidos. Tá? Lá até caberia uma política de aumento de taxa de juros. Aliás, só um adendo, a taxa de juros da política monetária americana ela está entre 0,75% ao ano e 1%. Né? Eles trabalham com uma faixa, né? E eles estão com a inflação de 7%, a expectativa é de 7%, alguma coisa assim, muito alta para eles. E a gente, portanto, está com a taxa de 12,75%, com a economia completamente aos frangalhos. Eu pergunto a vocês, qual é o empresário que vai fazer um novo investimento, uma nova fábrica, um novo negócio, para ter uma rentabilidade aí, que com certeza não vai ser a rentabilidade trazida pela Selic, é muito difícil, sabendo que ele pode botar em banco, esse dinheiro no banco, sabendo que ele pode aplicar em taxa de juros e ganhar 15%, 16% ao ano, porque a Selic é o piso, né? Enfim, é muito difícil. Então a economia, os investimentos não aparecem, né? Ou aparecem muito poucos, é verdade, né? Em ritmo muito devagar, não vou dizer que não aparece, mas aparece em um ritmo muito devagar, e o desemprego só faz crescer e a economia não andar. Portanto, o Banco Central, na minha opinião, ele está usando a política errada. Ele poderia usar a política de venda de reservas. Nós temos um estoque aí de 370 bilhões de dólares de reservas, como já foi feito em vários anos no passado, para tentar desvalorizar o dólar e valorizar o real no mercado bancário.
isso seria muito mais salutar, uma política muito mais inteligente. Mas enfim, é isso que a gente tem, tá aí essa Selic aumentada de novo.